Fala pessoal, P5 Vitor Eco November por aqui. Eu vou fazer um videozinho aqui demonstrando um produto, um projeto que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, tá? Tem surgido algum interesse e as pessoas sempre pedem para eu fazer um vídeo explicativo de ponta a ponta e tudo mais. Então, assim, esse é um projeto de amplificador linear, tá? Ele utiliza a tecnologia LDMOS. Trabalhei com 50 volts, 54, 53 volts e ele tem como diferencial essa interface aqui de controle dele, tá? É um LCD nessa versão aqui de 3,5, ela é touch e ela tem aqui alguns recursos que eu vou estar explicando para vocês, tá? Então, eu estou aqui com o meu setup de teste, é um Aiko 7300, o monitor da Lextel aqui só para aferir a medição que vai aparecer neles, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui. Então, assim, começando pela interface aqui, né? Então, a gente tem aqui, como eu falei, um LCD de 3,5, né? Aqui a gente tem medidor de estacionária, começando aqui pelo início, né? O indicador de TX. A gente tem aqui um indicador de potência dele, né? Que é a potência máxima de entrada que esse setup permite, né? Nesse caso aqui é 50 watts. Aqui tem um espaço para colocar um indicativo e um botãozinho aqui de configurações, já vamos acessar ele ali. Aqui a gente tem potência de entrada, potência de saída, temperatura atual do dissipador, estacionária de saída ou potência refletida, ele alterna aqui entre a medição nominal e a relação de potência, né? Aqui embaixo eu tenho a tensão da fonte, a corrente, a eficiência, eu já vou falar um pouquinho o que é a eficiência, e a ventoinha. No caso aqui ela está desligada, está aparecendo como off, mas ela mostra aqui quanto por cento de ventoinha que está sendo aplicada de acordo com a temperatura, é variável de acordo com a temperatura. Aqui eu tenho um botãozinho de power off, desliga, faz um soft delete, soft power off, né, somente via software. Aqui eu tenho um botãozinho de bypass standby. Aqui eu tenho Power Level, então ele tem High Low. Eu já vou falar um pouquinho também sobre por que é interessante ter esse High Low aqui no controle dele, além do controle de potência do próprio rádio, e a seleção de banda. Nesse caso aqui é a tela de seleção manual, mas se trocar no rádio ele vai sobrepor a informação que está aqui e já vai seguir a configuração que está lá no rádio, tá? Então aqui a gente tem o ícone de configurações, tá? Eu tenho a proteção de SWR aqui, de estacionária, né, está em 3.5, proteção de temperatura que está em 60 graus, e o brilho do display que está em médio, tá? Então aqui são alguns ajustes que a gente tem aqui de deixar a cargo do usuário. Os ajustes mais avançados estão na interface web. Eu não tinha comentado ainda, mas esse é um controlador que ele tem interface web, ele permite tanto o monitoramento quanto o controle. Tudo que é possível fazer na interface de LCD é possível fazer na interface web também. Talvez eu faça um vídeo específico para falar sobre a interface web, mas ela é basicamente com as mesmas funções e permite visualizar em tempo real as informações. Então aqui, voltando nas configurações, além dessas configurações, a gente tem a parte de setup de Wi-Fi. Aqui no Wi-Fi a gente tem dois modos, então um modo é um Access Point Mode, onde o próprio controlador gera um SSID, ele gera uma rede Wi-Fi para fazer a configuração inicial. E lá nessa configuração ele vai fazer o scan de rede, você vai selecionar a sua rede, colocar a senha, e aí você pode desabilitar esse modo de Access Point e habilitar o modo de Station. Tanto no Access Point Mode quanto no Station Mode, ele gera um QR Code para você escanear com o celular e aí você já cai diretamente na interface web do linear sem precisar ficar digitando IP ou, no caso do Access Point Mode, qual é a rede dele, tá bom? Aqui eu tenho o MAC Address para fazer uma reserva de IP, alguma coisa nesse sentido, e uma opção para limpar as configurações. Então, voltando aqui à parte de operação dele efetivamente, tá? Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ver se eu consigo um enquadramento o mais próximo possível para ver as três telas aqui. Então, aqui eu estou rádio em 50 MHz, 6 metros, e eu estou com 40% de entrada, em torno de 40 watts, pouquinho menos que o rádio dá. E aqui, se eu fizer um TX, eu tenho 600 watts, 611 watts.
Lembrando que eu declaro esse linear como 500 watts porque ele entrega pelo menos 500 watts em todas as bandas, de 160 a 6 metros, em todas as bandas ele vai entregar pelo menos 500 watts. Vocês vão ver aqui nos testes que algumas bandas ele entrega 550, 600, um pouco mais de 600 watts até, dependendo aí do limite da banda, né, e a configuração do Low Pass Filter. Tá, então aqui eu posso colocar, por exemplo, em SSB, e eu posso fazer um olá, alô, testando, olá. Então, eu tenho a configuração de leitura para SSB. E voltando aqui então para FM, eu tenho a portadora aí 615 watts, que é o pico dele, tá? Então vou mudar aqui no rádio para banda de 10 metros. Aqui eu tô com, vamos colocar aqui 5%, por exemplo, ó. Opa, tá em FM, vamos colocar aqui em SSB. Então eu tenho aqui 127 watts. Se eu colocar aqui 30%, 30 watts aproximadamente, ou 27 watts, eu já tenho 580 watts, tá? Com 35, 40% aqui, 630 watts em 10 metros, tá? Aqui vamos colocar, por exemplo, em 20 metros, que é uma banda bastante procurada, né? Então vamos fazer aqui um teste inicial com 10%, 380 watts, 370, 20% eu já tenho 470 watts, 30%, 540, 550 watts e vai até 580 watts. Aqui já chegou no limite, ele já entra no regime de compressão, então não é tão interessante operar nesse regime. Aqui é banda de 40 metros, obviamente, né? Banda extremamente procurada, né? Eu tô aqui com 420 watts com 10% de entrada, né? Então eu tô com 10 watts de entrada, 420 de saída. E aqui eu consigo 500 watts com 30 de entrada, 520 é o limite dele na banda de 40 metros. E aí se eu for aqui no extremo de 1.8, eu estou com 40% de entrada, vamos ver quanto que a gente sai aqui, ó. 480, se eu for um pouquinho mais, o limite dele é 50 watts, né? Eu consigo ali 510 watts também em 160 metros, tá? Então, assim, em termos de rendimento é esse. Obviamente, as extremidades são sempre a parte mais difícil para conseguir fazer a sintonia, né? Porque você já está no limite dos componentes. Mas a gente conseguiu aqui uma configuração de filtro onde ele entrega 500 watts em todas as bandas e em algumas bandas até 600 watts, 550 watts, tá? Em relação a nível de potência, por que eu tenho esse nível de potência aqui na tela do linear, né, no controle do linear, e não apenas no controle de potência do rádio? Tem a ver com a eficiência dos LDMOS. Essa não é uma particularidade apenas desse rádio, tá? Desse amplificador, mas é uma característica do LDMOS, tá? Onde ele tem um rendimento, vamos colocar aqui, por exemplo, na banda de 10 metros, que ela tem um rendimento bem bacana aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui como 10%, tá? Ele está em low. Se eu der um TX, ó, deixa eu colocar aqui numa outra tela, ó. Essa é uma tela maior, ela é específica para monitorar fonte e eficiência, tá? Então aqui eu tenho, vai estar pequeno aqui, não sei se vai dar para ler, mas eu tenho tensão de saída, tensão de entrada, estou numa rede 127, temperatura de entrada da fonte e temperatura de saída da fonte. Aqui eu tenho a potência DC em watts, que é a corrente versus a tensão, a potência de RF, e a diferença entre a potência DC e a potência de RF é, obviamente, calor, né? Isso é desperdiçado no processo de conversão. E ele me dá também uma eficiência em percentual em relação à potência de RF com a potência DC. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou com 10% de excitação
ele está me gerando 59% e 200 watts de calor para 280 watts de RF. Veja que está praticamente igual aqui, daí o percentual de 50%. Se eu diminuo aqui, por exemplo, para 5% de excitação, a minha potência de RF diminui pela metade, obviamente, mas o meu calor continua praticamente estável, tá vendo? Eu continuo desperdiçando 180 watts. Aí eu vou para um extremo, eu vou para um patamar maior aqui, por exemplo, de 20% de excitação. Eu tenho 400 watts de saída e os mesmos 180 watts de calor. O que isso significa? Independente do nível de potência que eu estou operando com o linear, o calor gerado por ele, e aí entra a questão de dissipador e ventoinha, é exatamente o mesmo, tá? Isso é constante em toda a faixa de potência do linear. E aí que entra a questão da eficiência, tá? Se eu excito o linear com 30 watts, por exemplo, que é 80% da capacidade dele, olha, o calor que eu gero é menor do que quando eu estava com 200 watts. Então eu tenho 150 watts de calor e uma eficiência que chega próximo de 80%, 77% de eficiência, e eu estou gerando 460 watts de saída. E aí agora eu vou fazer um teste para vocês, por exemplo, diminuir aqui para 20% de potência, e aqui no linear eu vou colocar em high. Eu vou ter os mesmos 450 watts, só que se eu vejo aqui no meu medidor de eficiência, eu estou com 60% de eficiência e gerando 290 watts de calor. Ou seja, eu estou desperdiçando o calor. Então, esse linear, ele tem uma característica que é poder controlar a tensão da fonte. E a gente sabe que controlar a tensão de uma fonte de 53 volts não é uma atividade trivial. Ele faz isso através da comunicação CAN-bus com esse tipo de fonte, tá? É uma fonte da EUTEC. E com isso ele consegue controlar. Aqui, por exemplo, eu estou com 53 volts em high. Quando eu mudo para low, ele reduz para 44 volts a tensão da fonte. Essa é uma operação extremamente confortável para os transistores. Ele fica realmente numa faixa de eficiência muito boa para ele, porém a gente não consegue tirar 100% da capacidade do transistor. Então a minha recomendação para as pessoas que estão adquirindo esses kits ou que estão montando amplificadores baseado nessa tecnologia é que realmente utilizem a configuração em low o máximo de tempo possível. Você ainda assim vai ter 450 watts e deixar somente o high para aquelas situações de extrema necessidade, um buy-up ou um contato que você realmente gostaria muito de fechar e não está conseguindo, mas numa operação normal você vai acabar utilizando a configuração em low realmente, tá? Então, assim, em relação ao controlador, basicamente é isso. Obviamente que tem bastante coisa por trás, tem proteção na potência de entrada, tem proteção de ROI, tem proteção de temperatura, tem uma série de cuidados que eu faço aqui, por exemplo, não deixar entrar em operate durante um TX, ou tirar de operate durante um TX. Então tem uma série de cuidados e refinamentos que não são visíveis aqui nessa interface, mas a ideia realmente é ter um linear confiável, moderno e que realmente acompanha aí o que a gente tem de moderno em termos de equipamento, de rádio, de próprio produto da Lextel aqui, que é um medidor nacional de uma qualidade bem bacana, tá? E é isso, tá? Esse é um linear que eu estou fazendo os testes, já vou enviar pro futuro proprietário dele. Depois eu coloco aqui nos comentários o indicativo dele, caso alguém, se ele autorizar, caso alguém queira tirar algumas informações com ele sobre as operações em tempo real, tá bom? É isso, grande abraço. Talvez nos próximos vídeos eu faça alguns detalhes um pouco mais técnicos, abrir ele, mostrar um pouquinho a controladora que está aqui por trás, né? Os filtros, todos são projetos feitos aqui no Brasil. O código também, esse é um projeto nacional, desenvolvido do zero. Você provavelmente não vai encontrar nada parecido com isso, ou pelo menos não nesse layout, porque é um código que foi desenvolvido do zero realmente, específico para esse projeto.
E eu espero aí que vocês gostem e tenhamos aí boas alternativas no mercado de lineares nacionais, tá bom? Grande abraço.